Começando aqui a apresentação do meu projeto 1 de MacFlow, começando com as duas tabelas que representam as características gerais do nosso sistema e os dados da bomba. A gente tem aqui demanda de água de 600 litros, tempo de enchimento de 2 litros, o diâmetro interno da tubulação de 21,6 mm, diâmetro externo, comprimento da tubulação, 3 cotovelos, 2 válvulas e 1 T. Aqui são os dados da bomba, que a fabricante é a Danco, que é o modelo dela, altura manômetro de 6 metros, altura manômetrica máxima de 34 metros, uma vazão de 1 metro cúbico por hora e uma potência nominal de 0,5 HP. Começando aqui por umas propriedades que influenciam diretamente o nosso sistema, cabe citar a viscosidade, que a demonstração não pode ser feita com fluido de ação e repouso, justamente por ter origem na combinação de choques e moléculas de um fluido. É basicamente a resistência do fluido ao escoamento. Podemos definir ela simplesmente como sendo a resistência de um fluido escoar, logo tornando-se inversa a fluidez. Aí aqui está a equação da, da viscosidade, que aqui é a tensão de cisalhamento, que é igual a coeficiente de proporcionalidade vezes o gradiente de velocidade. A pressão de vapor, que é a pressão de asfalto líquido e gasoso coexistem, portanto, uma régua de tendência de vaporização do fluido, A. E a massa específica, que devido ao valor do líquido não variar, o fluido será tratado como incompressível. É definido como sendo a razão entre a massa pelo espaço ocupado. A equação para chegar à tal propriedade é dada por essa forma. Aí na parte de diferenças de pressão do sistema, o sistema estudo conta com a cisterna, na qual a sucção da bomba está a 2 metros de altura da superfície. Além disso, a caixa d'água está a 4 metros da superfície. Aqui está o nosso esquema com cisterna, bomba e caixa d'água. Adotando o fluido em estágio estático e executando o teorema de Stern para diversos pontos, podemos definir os valores aproximados de diferença de pressão. O teorema é dado por ΔP igual à massa específica da água vezes a gravidade vezes a variação de altura, que é a mesma coisa que o peso específico do fluido vezes a variação de altura. Aí, considerando aqui, né, o ΔH é igual a 6 metros, a massa específica do fluido, a densidade 997, a aceleração da gravidade igual a 9,81. Logo, a massa específica do fluido vai ser 9.870,57. Logo, nosso ΔP, fazendo aqui a multiplicação, dá 59,22 kPa. Dimensionamento da boia. Para o fechamento do fluxo de água, será necessária a torneira do tipo boia, que em certa altura irá tampar a saída do tubo, como mostrado no esquema a seguir. Com o Fx, né, que é a força que eu decompus, que é igual ao Px vezes o A, o empuxo no sentido subindo e o peso no sentido descendo. Tomando o sentido horário como referência, podemos realizar o somatório dos momentos atuantes da seguinte forma: somatório dos momentos igual ao empuxo vezes a sua vezes o A, igual a Fx vezes H vezes o peso da boia. Podemos entender Fx como produto entre a área da seção interna ou a área da seção interna da tubulação, e Px representa a pressão atuante naquele ponto. Px pode ser calculado pela diferença entre a pressão na altura manométrica máxima, que é 34, e a pressão causada pela coluna d'água do nosso sistema, como calculamos anteriormente, tendo essa última sendo encontrada no tópico anterior. Aí, fazendo o cálculo, nós achamos um Px de 274,1969 kPa. Considerando que a medida do raio interno do tubo seja igual a 10,8 mm, temos uma área de 366,44 mm. Assim, podemos calcular o valor de Fx. Aí eu achei um valor de Fx de 100,4 newtons. Assumindo que o peso da boia será uma esfera maciça isopor, cuja massa PC vale 9 kg por metro cúbico, o peso da boia será 9 vezes 9,81 vezes o volume. Então, o peso da boia vai ficar em função do volume, igual a 88,29 V vezes V. Juntando os dados obtidos, podemos retornar o somatório dos momentos, considerando que o empuxo é igual a massa específica vezes o volume dividido por 2, que é só metade da boia, visto que apenas metade está submersa. E adotando C, que é um parâmetro C e E. C é igual a 0,366 metros e E igual a 0,055 metros, que são os parâmetros do catálogo da fabricante, que é a Deca, da boia, que está aqui, ó, 366 e 55, aqui está em milímetros, eu transformei em metros, dessa bitola aqui, ó, de meia polegada. Aí, fazendo os devidos cálculos e aplicando o volume da esfera, nós achamos um diâmetro da boia de 18,15 centímetros. Curva característica da bomba. A curva de Diamond representa uma relação entre a altura manométrica e a vazão.
Essa informação pode ser observada através de um gráfico tipo do catálogo da bomba. Aí aqui são as curvas em três potências da mesma bomba. Utilizando com base algumas informações presentes no capítulo 11, podemos obter uma curva característica para a bomba de forma analítica, tendo como base a equação de conservação do momento angular. Considerando um regime permanente, nós podemos desprezar essa parte da equação, que é a taxa de variação temporal do momento angular total dentro do volume de controle. E vai ficar desse jeito. Considerando que o motor é dotado de passos infinitas e trabalha de forma ideal, nós zeramos essa parte aqui que é do raio vezes as forças superficiais. Considerando também que trata de um motor simétrico, nós consideramos igual a zero. Portanto, teremos a seguinte relação para o torque do eixo. Calculando a integral, nós ficamos com o R2 VT2 menos R1 VT1 vezes o fluxo de massa. Podemos encontrar a taxa de trabalho realizado sobre o rotor através do produto escalar entre o torque obtido acima e a velocidade escalar do rotor. Além disso, consideraremos o fluxo de massa igual à densidade vezes a vazão. Diante disso, podemos aplicar essa igualdade na equação da altura manométrica. Considerando que a velocidade de entrada do rotor seja perpendicular a V, pois o fluxo de animação é radial, ou seja, V é igual a zero, portanto, nós achamos essa expressão para a altura manométrica. Aí, considerando o modelo centrífugo, podemos utilizar o triângulo de velocidades na saída do mesmo da seguinte forma. Por meio de relações trigonométricas, achamos a tangente de beta. Invertemos, nós encontramos a cotangente. Substituindo na equação da altura manométrica, nós encontramos essas variáveis. E sabendo que a velocidade do rotor é igual à velocidade angular vezes o seu raio VR2 é igual a essa expressão, nós aplicamos as devidas substituições e adotamos alguns padrões, como R2 igual a 55 mm, aqui o cálculo da velocidade angular, o beta, que é o ângulo entre a pá e a tangente do rotor, e o B2 com o valor estimado de 0,15 mm. Os valores de rotação e o ângulo beta foram ajustados para aproximar o resultado da curva do fornecedor. Fazendo aqui os cálculos, achei uma função de HM igual a 34 menos 3,12Q. Diante disso, temos o seguinte gráfico para tal função, em que a nossa curva analítica, a nossa reta decrescente, a laranja, a linha de estudo, e a linha do fabricante, do catálogo da bomba, é essa preta aqui, que considera perda de carga, considera muitos fatores que vão baixar o rendimento da nossa bomba, enquanto a linha de estudo é algo mais ideal. Aqui são os anexos, a minha serve com a caixa d'água, o local da bomba d'água e aqui o modelo da minha bomba centrífuga. Obrigado.